Olá, professor! Olá, professora! Apresentamos a você as atividades 1 e 2, as referências complementares e a bibliografia propostas no Manual do Professor de Popol Vuh. No princípio, não havia nada, nenhum tipo de matéria, uma inércia durou até o surgimento da primeira palavra dos criadores do mundo. A partir de então, surgiram as primeiras árvores, rios, o ar e os primeiros seres vivos. O início do Popol Vuh, ou o Livro do Conselho, narrativa cosmogônica dos maias Quiché, revela a importância da palavra para a vida dos seres. Vamos então às atividades, preparadas com muito carinho e dedicação para você. Nesta sessão, apresentamos propostas para o trabalho na área de linguagens e em língua portuguesa. Na pré-leitura, a atividade sugere que cada aluno pesquise um mito de criação mundial e compartilhe a narrativa com a turma. Antes de mergulhar na obra, é interessante comparar as semelhanças e as diferenças entre as narrativas de mitos de criação de diversas culturas. A narrativa do Popol Vuh é provavelmente resultado de um trabalho de mistura de influências. Por isso, alguns autores o consideram como uma obra híbrida, fruto da intervenção de personagens com diferentes concepções, além de uma forte presença cristã na sua estrutura. Isso é resultado do contexto colonial em que ele foi escrito. Mesmo sendo fruto do colonialismo, muitas de suas passagens e histórias já faziam parte da cosmogonia e da ontologia dos povos maias há milhares de anos, como mostram os materiais arqueológicos. Durante a leitura, para dialogar com a matriz oral da obra, é interessante promover uma leitura dramatizada, que poderá ser gravada em vídeo, de alguns momentos centrais da narrativa. E depois da leitura, os estudantes podem retomar os mitos pesquisados na primeira atividade e compor uma versão, em forma de poema narrativo, do mito selecionado por eles. As versões finais das produções escritas e em vídeo podem integrar uma coleção de memória e de mitologia dos povos do mundo todo. Agora, exploraremos em abordagem interdisciplinar o universo de Popol Vuh. Os povos mesoamericanos ficaram famosos por sua riqueza cultural e construções monumentais. Pirâmides e templos chamam a atenção até hoje, mas esses são apenas alguns elementos das culturas desses povos. As narrativas de criação do mundo foram imortalizadas em suportes como códices ou ainda em uma variedade de objetos de cerâmica e placas de pedra. Eles são fundamentais para compreender a vida dos povos mesoamericanos, tanto no passado como no presente. Os povos indígenas da atual Guatemala descendem do tronco comum dos maias, que desenvolveram sua maravilhosa civilização na parte norte do país e no atual território de Yucatán. As características físicas da população e a semelhança que existe entre suas línguas demonstram o parentesco entre eles. Na pré-leitura, professores de ciências humanas podem propor pesquisas e seminários sobre os principais povos mesoamericanos e discutir o impacto da chegada dos colonizadores europeus. A obra Popol Vuh foi organizada nos primeiros anos após a conquista hispânica. É um registro de elementos da cultura maia, quando ainda havia pouco contato com a cultura espanhola. No entanto, alguns especialistas já encontram elementos culturais europeus nos escritos, o que revelaria um possível sincretismo cultural. A influência da Bíblia é evidente na descrição da criação, mas essa circunstância não é suficiente para apagar o sabor indígena do livro Quiché. Suas primeiras frases podem parecer uma transcrição do livro do Gênesis. Na época em que Popol Vuh foi escrito, os índios da Guatemala já eram influenciados por pinturas, livros e cânticos dos missionários espanhóis. Ainda assim, o Popol Vuh parece ter sido escrito, em parte de memória, segundo originais antigos, e em parte copiado dos livros sagrados dos Quiché, aos quais se dá o nome de Popol Vuh ou Livro dos Príncipes. A visão de mundo presente no texto é não eurocêntrica e permite considerar outras culturas e valorizar a diversidade dos povos. Durante a leitura, professores de ciências da natureza podem estabelecer paralelos entre as explicações míticas e científicas para o surgimento do mundo. Por meio da gravação de vídeos de divulgação científica, os alunos podem explorar tanto os mitos de outras culturas quanto a argumentação científica. É uma característica comum dos documentos da Guatemala e do México a comunicação constante entre os homens e os deuses que os aconselham a ir adiante em sua peregrinação, em sua jornada.
Os Quiché, assim como os Tolteca, escolhiam como chefes seus sacerdotes, que eram sábios e adivinhos e sabiam de encantamentos. O vínculo dos Quiché com os Tolteca ia muito além, porque, como declara o Popol Vuh, os sacrificadores que acompanhavam as tribos eram Yaqui, ou seja, mexicanos. A viagem por selvas, rios e montanhas não era fácil naquela época. O problema de alimentar tanta gente deve ter preocupado os chefes. Os povos passaram fome e, às vezes, segundo documentos, tinham que apelar para o recurso de cheirar a ponta dos seus bastões para enganar o estômago. Um documento quiché relata que a miséria dos peregrinos ocorreu por eles terem perdido uma semente de grão de milho que haviam achado em Tulã e que só se recuperaram quando, no lugar chamado Pambil, encontraram 3 pés desse cereal, que usaram para semear suas próprias colheitas. Bom, depois da leitura, a produção de um artigo de opinião sobre o respeito à diversidade cultural pode levar à valorização do patrimônio cultural indígena, tanto no Brasil como na América Hispânica. Considerado o mais importante documento poético e político da Antiguidade das Américas, o Popol Vuh, o livro do Conselho, o livro da Comunidade, o livro dos Príncipes, apresenta a cosmogonia, o amanhecer da natureza e da humanidade, a mitologia heróica, a história e a genealogia dos maias quiché da Guatemala. Seu legado milenar estava vivo na tradição oral e em livros hieroglíficos até o final do século XV e início do XVI. Conhecer as próprias origens e investigar o surgimento do mundo sempre inquietou os seres humanos. Essa obra oferece uma outra resposta a essa pergunta por meio da mitologia. Para mais informações sobre as habilidades trabalhadas nesta obra, consulte o material digital do professor. Obrigado e até a próxima.